Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre o gás de Fermions. Só que agora eu vou olhar ele a temperaturas acima do zero absoluto. O que a gente viu no vídeo anterior é o que está acontecendo a temperatura zero. Lá o que acontecia quando T era zero é que tinha uma energia que era a energia de Fermi, tal que acima dessa energia a ocupação caía para zero e abaixo dessa energia a ocupação era 1. Eu posso usar essa energia para definir uma temperatura característica para o meu gás que está conectada com essa situação do zero absoluto, que é a temperatura de Fermi, que é basicamente a solução da seguinte equação: KBT F igual a Epsilon F. Ou seja, eu vou definir a seguinte temperatura, que é Epsilon de F sobre KB. Esse cara aqui vai ser a temperatura de Fermi. E o que a gente vai ver é que eu estar a uma temperatura alta vai significar eu estar uma temperatura muito acima dessa temperatura de Fermi aqui. Eu vou olhar aqui, em particular, a situação onde o T é maior do que zero, mas isso daqui não está acontecendo, que é a situação do gás degenerado. Ou seja, eu tenho uma temperatura que é maior do que zero, mas ela ainda é uma temperatura abaixo da temperatura de Fermi. Para ter uma noção de ordem de grandeza do que significa essa ideia do gás degenerado, eu vou dar aqui alguns daqueles exemplos lá que eu elenquei na aula passada e como seriam as temperaturas de Fermi para esses exemplos. Então aqui, por exemplo, um exemplo de sistema, que é um gás de Fermions, e como é que é a temperatura de Fermi para esse sistema. O primeiro exemplo que eu dei é metal condutor, que você pode tratar o metal condutor como sendo basicamente um gás de elétrons livres e que na verdade fracamente interagentes, né, entre si e que vão ter interações também com a rede, etc. Mas grosso modo é como se eles fossem elétrons livres num gás. A temperatura de Fermi desse cara é da ordem de 10 a quarta kelvins. Ou seja, temperatura ambiente está nessa situação ainda do gás degenerado. Você tem uma temperatura que está razoavelmente acima do zero absoluto, mas ela ainda está bem abaixo da temperatura de Fermi. Algumas situações mais extremas vão ter temperaturas de Fermi ainda maiores. Por exemplo, eu falei lá de estrelas. Você pode pensar que você tem anãs brancas, por exemplo. Nas anãs brancas você tem uma situação muito parecida com a do metal condutor. Você tem basicamente todos os átomos da sua estrela vão estar condensados. Você vai ter uma mistura de elétrons, nêutrons e prótons ali que você pode tratar ainda como um gás de Fermi. A temperatura de Fermi para esse gás vai ser 10 a nona Kelvin. E a gente tem também o exemplo das estrelas de nêutrons, que vai ter temperatura de Fermi da ordem de 10 a 11ª Kelvin. Só para ter uma noção de ordem de grandeza, a temperatura, as temperaturas no Sol variam entre 10 a quarta e 10 a quinta Kelvin, dependendo da região que você está considerando da estrela. Ou seja, mesmo antes de você estar nessa situação de que a estrela já está colapsando, você já vai estar nessa situação. Tem um gás de Fermions degenerado. Segue então que entender essa ideia do gás degenerado vai permitir você explicar o comportamento de uma gama bem grande de sistemas diferentes. Só para ter uma noção aqui de como é que vai ser essa temperatura de Fermi, vamos relembrar, eu tenho TF vai ser igual a εF sobre a constante de Boltzmann. Então, substituindo aqui a energia de Fermi como uma função da densidade, isso aqui vai me dar 1 sobre Kb vezes h cortado ao quadrado sobre 2m vezes 6π ao quadrado, ρ sobre gama elevado a 2/3. Ou seja, o que é importante é a dependência com a densidade e com a massa
da partícula. Ou seja, aqui eu tenho densidades extremamente razoáveis, não são extremamente altas assim, mas aqui e aqui a principal razão pela qual você tem essas temperaturas de Fermi tão altas é que a densidade é extremamente alta. Você tem uma densidade de partículas por volume muito alta, porque as estrelas já estão colapsando, a gravidade já está empurrando todos os átomos para ficarem muito próximos uns dos outros, até o ponto de você, no caso das estrelas de nêutrons, ter reações entre prótons e elétrons se transformando em nêutrons, mais neutrinos. Enquanto que no caso do metal, você tem uma densidade que não é tão alta, mas mesmo assim você tem um gás de elétrons, e elétrons têm uma massa extremamente pequena. Por exemplo, um gás de nêutrons com a mesma densidade teria uma temperatura de Fermi da ordem de dezenas de kelvins, ou seja, esses gases estariam realmente bem longe do limite de gás degenerado e eles iriam estar se comportando mais ou menos como um gás clássico, na verdade. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar as propriedades desse meu gás degenerado. Se eu olhar a ocupação de Fermi, eu vou ter uma coisa assim, f de epsilon, 1, vai começar no 1, cai para zero rapidamente, e eu vou estar passando aqui para um meio exatamente no potencial, no valor de energia igual ao potencial químico. Ou seja, o potencial químico continua fazendo um papel parecido com o que a energia de Fermi fazia a temperatura zero. Se eu olhar agora d epsilon vezes f de epsilon, ou seja, quem são os estados de energia, a densidade de energia que está sendo de fato ocupada, você tem uma coisa que começa seguindo o d de epsilon, ou seja, todos os estados estariam ocupados, daí começa e decai exponencialmente, ao invés de você ter um corte brusco, que é o que você tinha no caso de temperatura zero. De novo, você vai ter o potencial químico em algum lugar por aqui. E aqui, comparando com o que estava acontecendo em temperatura zero, você teria uma coisa assim, temperatura zero, e aqui você teria uma coisa assim, e aqui continuando de epsilon, você teria uma curva assim. Agora, o que eu vou fazer aqui, no tratamento todo que eu vou fazer, é basicamente uma expansão em termos de temperatura sobre temperatura de Fermi. Por isso que vai ser importante eu ter uma temperatura menor do que a temperatura de Fermi para essa expansão inteira fazer sentido. E o nome dessa aproximação é chamada expansão de Sommerfeld. E a ideia dessa expansão gira toda em torno do fato que eu tenho uma troca de convexidade aqui quando epsilon é igual a μ na minha ocupação de Fermi. Por causa disso, se eu olhar f' de epsilon, o que eu vou ter é uma coisa que tem um pico exatamente centrado no valor do potencial químico. Você pode olhar que f2' de μ vai ser igual a zero, ou seja, você tem realmente um máximo ali para f'. Então agora se eu olhar as integrais que eu preciso fazer para tirar a termodinâmica desse cara, eu tenho aqui n, que vai ser gama vc, integral do zero até infinito, raiz quadrada de epsilon vezes a ocupação de Fermi, e a energia interna vai ser igual a gama vc, integral de epsilon elevado a 3 meios vezes a ocupação. E a ideia é você fazer o seguinte, para mostrar como é que vai funcionar em geral a expansão de Sommerfeld, eu vou fazer uma integral desse tipo, genérica, ou seja, uma integral com a seguinte cara, 0 até infinito, de um psi' de epsilon, f de epsilon, onde esse psi de epsilon é basicamente algum epsilon elevado a alfa, com alfa maior do que zero, ou seja, seria as primitivas das funções aparecendo aqui. E a ideia é você usar a integração por partes agora. Se você fizer isso, você agora tem psi de epsilon vezes f de epsilon avaliado entre 0 e infinito, menos a integral de 0 até infinito de psi de epsilon, f' de epsilon, de epsilon. E agora, por causa que o psi é basicamente um polinômio, esse cara aqui vai me dar zero. Também por causa que o alfa é maior que zero. Por que isso aqui vai dar zero? Quando o epsilon for zero, o psi vai dar zero e o f vai dar 1. Então,
nesse extremo já vai dar zero. Agora, quando eu for com epsilon indo para infinito, a equação de Fermi vai decair exponencialmente, enquanto que o psi vai estar divergindo polinomialmente, a exponencial vai ganhar, e aí você tem, isso tudo vai dar zero, ou seja, tanto em epsilon tanto em zero quanto no infinito, esse psi vezes f vai dar zero. Tudo que eu preciso é calcular, então, isso daqui. E o ponto todo é que, como eu tenho um f' concentrado em torno do meu potencial químico, eu posso estender, por aproximação, essa integral até menos infinito, e aí fazer uma expansão em Taylor do psi em torno do potencial químico. E aí com isso daqui a gente vai conseguir fazer sair aqui umas integrais que são integrais que você consegue fazer analiticamente. Na verdade vai dar funções especiais, mas são integrais que você consegue resolver a princípio. E aí você vai ter aproximações que seriam basicamente expansões em termos de potências de T sobre TF para o número de partículas e para energia interna. E aí o que vai ser interessante para a gente vai ser olhar como é que as coisas se comportam a uma densidade fixa. Então aí eu vou precisar fazer um n fixo, isso daqui vai dar um pouquinho de complicação na conta, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então vamos ver como é que fica essa ideia central da expansão de Sommerfeld. Como f de epsilon é 1 sobre exponencial de beta epsilon menos mi mais 1, eu derivar o f vai me dar f' de epsilon igual a beta, exponencial de beta epsilon menos mi, menos exponencial de beta epsilon menos mi, mais 1 ao quadrado. Teria duas maneiras que eu poderia escrever isso daqui, por enquanto eu vou deixar ela assim. Então, o que eu fiz até agora é basicamente o seguinte: integral de zero até infinito, psi' de epsilon vezes f de epsilon de epsilon vai ser igual a beta vezes a integral de zero até infinito de psi de epsilon exponencial de beta epsilon menos mi sobre exponencial de beta epsilon menos mi mais 1 ao quadrado. Aqui de epsilon. Agora eu vou fazer algumas mudanças de variável nessa integral. A primeira que eu vou fazer é simplesmente x igual a epsilon menos mi só, fazer um shift. Então você vai ter d epsilon igual a dx e epsilon igual a x mais mi. Então isso aqui vai ser igual a integral de beta, integral de menos mi até infinito, psi de x mais mi vezes exponencial de beta x sobre exponencial de beta x mais 1 ao quadrado dx. E agora eu vou fazer a expansão em Taylor do psi de x, ou seja, psi de x mais mi vai ser igual ao seguinte: se eu expandir em torno do mi, isso vai me dar psi de mi mais somatória, k indo de 1 até infinito, psi k de mi vezes x elevado a k sobre k fatorial. Substituindo isso daqui, aqui eu vou ter beta menos mi até infinito, exponencial de beta x sobre exponencial de beta x mais 1 ao quadrado, somatória k vai de 0 até infinito, deixando as coisas mais simples, psi k de mi vezes x elevado a k sobre k fatorial. E agora aqui eu vou fazer umas coisas que no fundo são manipulações formais, que no final do dia a expansão de Sommerfeld vai ser uma série formal, ou seja, uma série que só os primeiros termos dela vão realmente dar uma coisa. Porque quando você tentar levar ela a cabo, você começa a ter problemas. Em geral, a menos que você tenha uma função psi extremamente bem comportada, e nem as funções psi que a gente vai estar mexendo aqui são comportadas nesse nível. Então aqui o que eu vou fazer vai ser passar essa série para fora da integral. Em princípio, eu só seria justificado em fazer isso se eu tivesse convergência uniforme. Eu não vou checar isso aqui, porque, na verdade, é só uma manipulação formal que eu estou fazendo aqui. Então,
Você vai ter somatória k do zero até infinito, psi k mi, sobre k fatorial, aqui você vai ter integral de menos mi até infinito, x elevado a k, exponencial de beta x, sobre exponencial de beta x mais 1 ao quadrado dx. E agora vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma mudança de variável agora, nessa integral aqui. Vou fazer agora y igual a beta vezes x, portanto x vai ser y sobre beta, dx vai ser dy sobre beta, e agora, como eu vou ter aparecendo aqui x elevado a k vezes dx, eu vou usar que x elevado a k dx vai ser igual a y elevado a k dy dividido por beta elevado a k mais 1 e passar esse beta para fora da integral. Então o que eu tenho até agora é o seguinte, integral de 0 até infinito, psi' de epsilon vezes f de epsilon vai ser igual a somatória de k, indo de 0 até infinito, vou ter aqui psi k e mi, dividido por beta elevado a k agora, k fatorial, vezes agora essa integral que sobra aqui, que vai ser uma integral de menos beta mi até infinito, y elevado a k, exponencial de y, sobre exponencial de y mais 1 ao quadrado dy. E agora a ideia é que eu estou decaindo exponencialmente com esse integrando aqui, então seria justificado em trocar esse menos beta mi por menos infinito. Então a gente tem aqui somatória k de 0 até infinito, psi k de mi, sobre beta elevado a k, k fatorial, vezes integral de menos infinito até mais infinito, de y elevado a k exponencial de y sobre exponencial de y mais 1 ao quadrado dy. E aqui eu vou querer dar uma olhada bem de perto agora nessa integral. A primeira coisa que eu vou perceber nessa integral é que o integrando dela é par se o k for par e ímpar se o k for ímpar, porque essa função aqui é uma função par. Eu posso observar isso reescrevendo o integrando assim. Exponencial de y mais 1 ao quadrado. E eu posso reescrever isso daqui como sendo y elevado a k sobre exponencial de y sobre 2 mais exponencial de menos y sobre 2 elevado ao quadrado. Agora fica bem óbvio que essa parte é par e a paridade dessa aqui vai depender da paridade do expoente. Então segue que isso daqui vai dar zero se o k for ímpar. Isso aqui, zero se eu tenho um k ímpar. E eu só vou realmente precisar me preocupar com o caso em que eu tenho um k par. Se eu tenho um k par, vai dar o seguinte. Aqui, somatória, 2 vezes somatória, estou somando sobre todos os valores de k, que são pares, que psi de k mi sobre beta elevado a k, vezes k fatorial, integral de 0 até infinito, y elevado a k, exponencial de y mais 1 ao quadrado dy. E agora o ponto é que essa integral aqui ela é intimamente conectada com a função zeta de Riemann. Ou seja, ela tem uma conexão com uma das representações integrais da função zeta. No caso k igual a 0, esse daqui vai dar 1 meio. Então esse aqui não é muito importante. Aqui, na verdade, você consegue tirar esse 1 meio simplesmente usando o fato de qual era a derivada lá da ocupação de Fermi. Basicamente, você está olhando a derivada 0, tem que ser basicamente psi de mi, esse termo, vezes esse pedaço aqui que está integrando a derivada da ocupação de menos infinito até mais infinito, se você estivesse olhando essa integral aqui. Então, o termo k igual a 0 no final do dia vai contribuir com um psi de mi para essa expansão aqui, basicamente.
Os termos interessantes vão ser os termos com k igual a 2, 4, 6, etc. Nesse caso aqui, o que você vai poder usar é que a integral de 0 até infinito de y elevado a k, exponencial de y sobre exponencial de y mais 1 ao quadrado dy, se o k for um número natural maior do que 1, é igual a zeta de k vezes k fatorial vezes 1 menos 1 sobre 2 elevado a k menos 1. Bom, na verdade, isso daqui funciona também para o caso em que o k é igual a zero, mas você é um pouquinho menos justificado em usar esse caso aqui, porque eu não quero entrar em continuações analíticas de funções zeta, nem nada do gênero. Mas se você substituir esse k igual a zero em todos os termos aqui, você chegar em 1 meio também. Substituindo isso daqui aqui agora, a gente vai chegar no seguinte. Lembrando que eu tenho lá atrás, o que eu estava querendo calcular era a integral de 0 até infinito de psi' de epsilon, f de epsilon, dy. O que eu cheguei aqui no final disso tudo é psi de mi mais 2 vezes somatória, aqui reescrevendo aquela condição do k separa, usando 2k agora, você vai ter k indo de 1 até infinito, psi, derivada 2k, ésima, mi, dividido por beta, elevado a 2k, vezes zeta, em 2k, vezes 1 menos 1 sobre 2, elevado a 2k menos 1. Ou seja, esse daqui é a série que você tira para essa integral. Isso daqui é basicamente a expansão de Sommerfeld. Agora, como eu comentei, isso daqui é uma série formal no seguinte sentido. Se eu for olhar valores grandes de k aqui para os termos da minha série, o zeta vai estar tendendo para 1, esse pedaço vai estar tendendo para 1, então é como se só tivesse somatória k indo de 1 até infinito de psi 2k mi sobre beta elevado a 2k. Então você realmente precisa que essas derivadas caiam, pelo menos polinomialmente, para essa coisa fazer sentido para todas as temperaturas. Dependendo de como for o divergência, vai ter um raio de convergência. Dependendo de como for, você vai ter até uma convergência inicial e depois uma divergência. Então, isso daqui é o que a gente chama, em matemática, de uma série formal. Essas séries formais, apesar de elas serem divergentes, no certo sentido, elas são ainda úteis para você ter aproximações se você truncar as ordens mais baixas dessas séries, que é o que eu vou fazer. Vou olhar só a primeira ordem depois disso daqui. Em particular, essa série é extremamente útil porque você pode calcular a zeta de Riemann em números inteiros pares. Zeta de 2 vai ser igual a π ao quadrado sobre 6, que é o que eu vou estar interessado. Se você quiser pegar mais termos, zeta de 4 vai ser π a 4 sobre 90. Zeta de 6 vai ser π a sexta sobre 955. Eu não me lembro os outros, mas a ideia é que parar aqui já vai dar tudo o que eu estou interessado. Então o que eu vou ter é o seguinte, a integral lá vai me dar psi de mi mais, agora você vai ter 2 derivada segunda do psi no mi vezes o zeta, 2 psi duas linhas de mi vezes zeta de 2, que é π ao quadrado, sobre 6, dividido por beta ao quadrado, e agora esse termo aqui, se eu substituir k igual a 1, esse expoente vai dar 1, 1 menos 1 meio vai dar 1 meio aqui. Então eu vou ter também sobre 2 beta ao quadrado, esse cara vai cortar com esse, então a expansão de Sommerfeld para essa integral vai ser igual a psi de mi mais π ao quadrado, psi duas linhas de mi sobre 6 beta ao quadrado.